Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês nesse tipo ao vivo de hoje de Maledite. Vocês devem estar estranhando que tem um rapaz aqui, não é uma maledite, é um maledito que eu vou enfiar o dedo na boca dele, para não falar outro lugar. Bom, de maledito. Eu falei que eu precisava arranjar, né, uma imagem aqui de um homem, porque não tem só maledites, existem os maleditos também. E me parece agora, né, só não tá escrito aqui maledito, né? Então, colocar a foto de um homem aí também não é justo, né, ficar culpando só as maledites. E tem os maleditos também, é menos, mas tem. Aí tem uma foto aí de um cara que talvez esteja meio desequilibrado, né? Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e todos os domingos agora tem especial. Não se esqueçam de fazer uma visitinha à nossa loja assombrada, onde está vendendo, por exemplo, camiseta polo, como esta que estou usando aqui. Camiseta polo do canal Assombrado, tem um detalhezinho na gola aqui que é de outra cor, tá bom? Em mescla, é aquele cinza mescla. E aqui tem o símbolo do assombrado, tipo emborrachadinho, em relevo, aqui, tá? Camiseta muito bonita está à venda na loja Assombrada, vai lá conferir e tem os tamanhos em baby look também, tá bom? E vamos então, não se esqueçam, é claro, de deixar o like no vídeo, né, pessoal? Gosta do canal, curte os relatos, curte o Maledite Day, então deixa o seu like aqui, tá? Tem que pôr aqui, né, uma coisinha, hashtag Maledite Day. Cadê? Não tem aqui? Depois eu ponho no próximo, fica para o próximo. Mas vamos ler este relato de hoje então, que é este. Maledito. Maldito é o homem que confia em outro homem. Olá, Ana e assombrados, eu sou a fulana e já mandei um relato aqui no canal. E agora vou contar o último que aconteceu recentemente e é bem tenso. Eu sei que serei julgada por muitos, assim como meu esposo, mas eu precisava desabafar e saber as opiniões. Quando eu era adolescente, com uns 13 anos, eu estudava com a minha mãe no fundamental. Saudades, eu estudava com minha mãe no fundamental. Com a minha mãe? Como assim? Quando eu era adolescente... deixa eu sentar em cima da minha perna. Quando eu era adolescente, com uns 13 anos, estudava com minha mãe no fundamental. Saudades da minha velhinha, aliás, que Deus a tenha. Conheci o Maledito quando ela começou a dar aulas pra gente. Cidade do interior, qualquer um naquela época poderia substituir o professor por um dia, e se já concluído o ensino médio. Entendi. Bom, Maledito era divertido, conversamos poucas vezes e logo não tive mais notícias dele. Fiquei sabendo de um boato que ele tinha saído de casa e ido embora. Anos mais tarde, com 17 anos, eu trabalhava com um pessoal num ateliê e todos éramos bem amigos. Depois do trabalho, sempre bebíamos vinho e ficávamos cantando e ouvindo músicas até tarde da noite. E um belo dia, quem aparece lá? Sim, o Maledito. Tanto tempo, ele estava mudado, mas continuava com a mesma alegria, o jeito sincerão de ser. Ele passou a fazer parte da turma com o tempo. Eu e ele nos aproximamos muito. Ele tinha fama de só pegar homem casado na cidade e destruir relacionamentos. Fazia questão de postar indiretas, sabe? Eu realmente não queria dar ouvidos a isso, afinal a vida era dele. Ninguém é perfeito, né? Apesar de sempre dizer a ele que isso era errado, mas o mesmo não ligava. Éramos tipo melhores amigos, e eu naquela época, já interessada em magia e no mundo sobrenatural, descobri que ele era da Umbanda. Já até tinha feito a primeira obrigação de santo. E então ele me falava muitas coisas, inclusive até fui em um lugar da minha cidade algumas vezes com ele.
Ele disse que eu tinha muito potencial na vida espiritual. Eu pedia para ele me ajudar com isso, me desenvolver, e ele nunca quis. Guardem essa informação. Novamente a vida nos afastou. Ele mais uma vez foi embora, mas às vezes nos falávamos pelo Zap. Depois, aos poucos, cada membro da galera foram seguindo seus caminhos, e em 2018, eu com 21 anos, mudei para outra cidade e logo me casei. Passamos poucas e boas com pessoas ruins e pais de santos e pais de santo falsos que só queriam se aproveitar. Cheguei a pedir ajuda para o maledito que tinha voltado a morar na minha antiga cidade, mas ele nem se importou. Maio de 2019 aconteceu a pior coisa da minha vida. Perdi a minha mãe. E uma semana depois recebi mensagens do maledito desejando os pêsames. Ele estava novamente morando na minha cidade, na minha antiga cidade. E como eu estava lá também, apoiando meu pai no luto, marcamos de nos ver. Eu e meu marido, então, fomos de encontro a ele. Fomos ao encontro dele, né? Papo vai, papo vem. Ele disse que iria estar ao meu lado nesse momento difícil e que as entidades dele disseram que permitiam que ele nos... E as entidades dele disseram que permitia que ele nos desenvolvesse. Permitiam a ele que ele nos desenvolvesse. Ela não falou sobre nomes trocados, né? Não falou, mas vamos lá. Fulano, entusiasmado com tudo, Fulano, acho que era o marido dela. Entusiasmado com tudo, aceitou prontamente também. E o maledito então pediu que a partir de então teríamos que ser abertos com ele sobre tudo. Contar tudo e tal. E o fulano, aos poucos, foi contando tudo, inclusive citando quanto ganhava por mês. Ana, tínhamos uma vida boa, modéstia à parte. Só que o maledito já sabia disso desde que soube que eu me casei. Cidade pequena, as coisas se espalham rápido, né? Ainda mais quando alguém sai de lá para seguir seus sonhos. Bom, no início ele disse que precisaria fazer uns trabalhos e que não estava próximo da gente por causa de dinheiro, que ele tinha outros filhos ricos e nunca precisou pedir nada, e que poderíamos ficar despreocupados, pois ele não era como os outros que nos passaram a perna. E tudo que ele fazia era por caridade. Bom, nos levou numa mãe de santo que fez uns banhos, uns rituais, fez umas guias, deu instruções e realmente nada gastamos até então. Supostamente a vida aí, segundo ele, já estava tudo certo. Bom, ele foi para nossa casa, que na época era uma o que é uma kitnet, é isso? Pois como éramos só eu e meu marido, não havia necessidade de algo maior que isso. Mandava a gente acordar 4 da manhã para meditar e não podia dormir durante o dia. E como a gente não gostava muito de fazer, meditação para mim tinha que ser um prazer e não uma obrigação, né? E como a gente não gostava muito de fazer, ele foi parando de cobrar e jogava na cara que tudo era ele que tinha que fazer, que tinha que carregar a gente nas costas. Inventava milhares de problemas que iriam vir. E ao invés de passar no máximo 3 dias lá em casa, ele passava quase o mês inteiro. A minha intimidade e do meu marido estava prejudicada. Ele tinha um filho de santo e também ex-namorado, o Beltrano, o qual ele dizia ser o preferido. Segundo ele, era muito perigoso e evitava que tivéssemos contato com o tal, pois esse o havia proibido de ter mais filhos, e nós éramos filhos filhos de santo escondidos desse outro filho de santo que é ciumento, sei lá por quê, proibiu de ter outro filho. Mas acabamos conhecendo esse filho e saindo para uma festa todos juntos. E então, no dia seguinte, perguntei a ele o que ele tinha falado para o filho sobre nós.
Ele então disse que havia tomado a liberdade de dizer ao Beltrano que eu, ele e meu marido éramos um trisal. E nossa ligação era apenas uma amizade sexual, não era um casal, era um trisal, era um triângulo amoroso, que era só uma amizade sexual. Eu fiquei muito chateada com isso. O que custava dizer que éramos apenas amigos, já que não podia dizer que éramos seus filhos? Pedi a ele que desmentisse isso. Ele se negou e resolvi deixar isso para lá. A partir daí, ele foi tomando extrema liberdade conosco. Ia para nossa casa, queria mandar em tudo, vivia pedindo ao meu marido coisas tipo sapato, roupa, besteiras, etc. Basicamente, queria ter o mesmo que eu tinha. Isso incomodava lá no fundo, mas eu resolvi também ignorar. Gente, mas tem situações que parece que a gente fica totalmente cego. Porque a gente escutando e lendo isso agora, você fala... Quem em sã consciência vai deixar um fulano entrar, ficar mês na sua casa, você pedir sapato, dar não sei o que, dar coisa. A gente pensa assim, mas parece que dependendo, quando a gente tá dentro de uma situação, às vezes fica cego e não vê essas coisas. Mas continuando. Eu resolvi também ignorar. Então começou a fazer... O quê? Ela começou a ficar incomodada com aquilo, mas ignorando. É aquele sentimentozinho que vem lá no fundo, que você fala, tô gostando disso, tô gostando. Mas aí você ignora 1, 2, 3 vezes, dali a pouco vem a bomba. Mas vamos lá. Então começou a fazer drama. Disse que tinha uma dívida de macumba de R$4.000 e que não tinha condições de pagar, e perguntou ao meu marido se ele não tinha amigos os quais poderiam pagar por sexo. Ele queria se prostituir. Meu marido disse que não e ficou até abismado com isso. Ficava se lamentando que se não pagasse essa dívida ele estaria ferrado, pois ia perder tudo na espiritualidade. E então, num ato de compaixão, eu e meu marido, com pena dele, demos os R$4.000 para que ele quitasse essa dívida e em troca ele cozinharia pra gente. Ele cozinharia pra gente sempre quando viesse nos visitar e ele topou. Depois disso, numa das incorporações dele lá em casa, a entidade dele disse que não o tratássemos como empregado, que esse dinheiro dado ao maledito iria voltar em dobro para nós. Detalhe, nunca o tratamos como empregado. Ao contrário, lá em casa ele nunca precisou fazer nada, sempre foi respeitado e fazíamos tudo o que ele pedia. Mas ignoramos essa parte. E então meu marido e eu resolvemos perdoar a dívida dele conosco e ele não precisaria mais cozinhar. Ele continuava a pedir sempre coisas e coisas. Aí começou a vir os trabalhos de R$900, 700, 400, 500 reais. E a gente fazia tudo, cegos. Porque se não fizéssemos os trabalhos, a gente estaria ferrado. Que íamos morrer, que a gente ia sofrer um acidente e o diabo a 4. Nossa, olha só. Um desses trabalhos era para eu não engravidar no período de 1 ano, pois se ocorresse, eu teria uma gestação de gêmeos com deficiência e sem muita condição financeira para cuidar, seria um tormento. Gente, que loucura! E ele sabia que o meu sonho era ter gêmeos. Tudo sempre tinha aquela nuvem de perigo se a gente não fizesse, e aquele leve tom de ameaça. E também não poderíamos ir a outro terreiro. Se fosse, era com ele. E não falar muito. Eu engordei bastante nesse tempo e ele sempre fazia questão de ressaltar isso. Que petulância. E ele sempre fazia questão de ressaltar isso, dizendo que eu tava gorda e horrível. Que eu tava gorda e horrível e que era pra eu emagrecer, senão meu marido não ia me querer mais e tal. Ele não ligava para o fato de eu estar muito afetada ainda pela morte da minha mãe. Ela diz aqui, dá uma dica até, ó. Leiam, acho que é um livro, 8 frases que pessoas tóxicas fazem para diminuir a sua autoestima. Era exatamente tudo o que ele me dizia.
pro meu marido também, que o deixava para baixo. A última vez que ele falou algo sobre a minha aparência foi bem recentemente, dia 22 de abril de 2020 agora. Eu não aguentei e falei tudo o que pensava sobre a opinião dele e que ele estava fazendo tudo errado. Sem falar que ele nunca foi exemplo de beleza para vir questionar a minha, né? Como sempre, ele quis ter razão e veio de drama e vitimismo. Ele sempre pedia que não questionássemos o que ele fazia com o dinheiro, que apenas confiássemos nele. Dei o meu notebook usado para ele e um celular também usado, pois compraria um novo e ele vivia fazendo drama que ele não tinha nada. Pedi um ventilador de presente uma vez e deu um show quando dissemos que na hora não poderíamos comprar, que na Black Friday ele ganharia. Ele deu um show, ele surtou, pois ele queria na hora dele. A partir desse momento, meu marido passou a ser um monstro na visão dele. Sempre que eu contava algo, ele culpava o meu marido. Mas quando meu marido tinha dinheiro... Sempre que eu contava algo, ele culpava meu marido. Mas quando meu marido tinha dinheiro, vinha todo cheio de manha, pedir a ele, bobo... Pedir a ele. Não, vinha... Peraí. Mas quando meu marido tinha dinheiro, vinha todo cheio de manha pedir a ele, bobo e o bobo e inocente, né? E ele, bobo e inocente, dava. Enfim. Mas toda vez que negava qualquer coisa, ele voltava a ser um monstro. Conheço. Nesse tempo, a nossa situação financeira começou a cair e também perdemos o nosso carro. O maledito começou a vender lingerie e obrigava a gente a comprar. E sempre tinha alguma urgência, o qual nós tínhamos que emprestar dinheiro. E essa grana nunca mais víamos. Ele não devolvia. E fazia falta pra gente o dinheiro. Teve o aniversário da entidade dele, o qual ele se reunia com os outros filhos e fazia um ritual. Tem aniversário de entidade? Também eu não sabia. Com os outros filhos e fazia um ritual. E esse ritual era necessário R$1.100, o qual todos os filhos contribuíam, pois tinha feito um acordo com a entidade. Nós não estávamos inclusos nisso, pois era anterior a nós. Chegou a data, nenhum desses filhos pagou nada e ele pediu para o meu marido pagar. Meu marido se negou e então ele fez todo um drama. A partir de então começou a jogar coisas que ele supostamente fez por nós na nossa cara, que dedicou tempo só a nós, que protegeu nossas vidas e nós éramos ingratos. Meu marido ficava pé da vida com os dramas desnecessários e não ficava calado. Ele se fazia de vítima. Meu marido, para ele, era a pessoa pior do mundo e vagabundo. Só fazia porcaria, só pensava em dinheiro, só falava com ele quando tinha problemas. Que ironia, né? Pois ele que só vivia pedindo coisas pra nós, né? Tipo o contrário, ele falava que o marido dela, né, era vagabundo, só fazia besteira, só pensava em dinheiro, só falava com ele quando tinha problemas, né? Chame-os do que você faz, né? Acuse-os do que você é, enfim. Que ironia, pois ele que só vivia pedindo coisas pra nós, né? Bom, um dia ele disse que devido a uns trabalhos que fez pra nós, ele perdeu tudo no mundo espiritual, supostamente por culpa do meu marido. O motivo? Porque supostamente a alma da mãe do meu marido, já falecida há 7 anos atrás, estaria em um leilão espiritual. Meu Deus! Estaria em um leilão espiritual, no qual ela seria escrava de entidade ou viraria um demônio. Ele disse que tinha arrematado ela, mas a mesma havia escapado e feito umas besteiras, e que ele estava atrás dela e se a encontrasse, a desintegraria. Mas se o fulano, meu marido, pagasse R$15.000 a ele pela alma dela, ela seria enviada para um hospital espiritual para reencarnar.
Vendo tudo isso agora, parece que ele era Deus, né? Gente, nesse tempo já tínhamos adquirido dívidas, estávamos sem carro também e as coisas piorando. Pessoal, nesse ponto eu já quero pedir para vocês que tenham respeito com a pessoa que enviou esse relato. Ela tá dividindo essa história com a gente e é muito fácil a gente apontar o dedo e falar isso ou aquilo do casal que caiu nesse golpe, né? Mas a gente não sabe, a gente não tá na pele deles no momento. É o que eu disse, em algumas situações as pessoas ficam cegas. Às vezes situaçõezinhas pequenas, como pequenos namoros, onde depois que tudo passa você fala: putz, eu não acredito que eu me cabia, eu fazia isso por causa do meu namorado. Sabe, coisas que hoje a gente enxerga, mas na época não enxergava. E mesma coisa com eles, parece que algo tampa o entendimento, a visão, e você vai fazendo. Tem o lance do medo, ele botava medo, e aí tem pessoas muito persuasivas também, que, né, do mal. Então, já peço respeito nos comentários, ok? Bom, continuando. O ponto fraco do meu marido é a mãe dele. Tá vendo como ele era ardiloso? Ele sabia que ela queria gêmeos, já tinham falado da vida dele. Primeiro ele pediu para contar tudo da vida, né? Aí ele sabia que o ponto fraco era a mãe, e ele usava tudo isso. O ponto fraco do meu marido é a mãe. Ele, acreditando no maledito, disse que pagaria com um dinheiro que estava para sair. Acontece que meu marido desistiu, pois esse dinheiro iria resolver a nossa situação toda. Então ele disse isso ao maledito, que surtou com ele, disse que tinha confiado nele, por isso havia enviado a alma da mãe dele para um hospital espiritual, e ele deu sorte que não poderia pegar ela de volta. Chegou a data do dinheiro sair e infelizmente o dinheiro não saiu, não deu certo. Continuamos na pindaíba e depois de perder um processo de herança que meu marido recebia, passamos a viver com metade do que vivíamos. Era só o nosso salário, que era R$700, e mais a metade da herança dele, que por sorte a justiça não bloqueou. Devido ao meu marido não ter pago pela alma da mãe dele, o maledito disse que tinha perdido tudo no mundo espiritual e que estava desistindo de ser o nosso pai de santo, pois não suportava mais o comportamento do meu marido. Ele disse então que os outros filhos dele se reuniriam e juntariam R$2.200 para pagar o acordo de saída dele, e que esse trabalho deveria ser pago, senão muita gente ia morrer. Disse isso dando a entender que poderia ser meu marido ou alguém da minha família, sabe? Chegou a data de pagar e os filhos dele não pagaram. Aí começou o drama do maledito novamente, dando indireta que nós devíamos pagar. Nessa época, o que ainda tínhamos era um notebook gamer que usávamos para estudar e jogar. Valia uns R$3.000. Com medo do que viria a acontecer, eu e meu marido vendemos o notebook e demos o dinheiro para ele, para que ele pagasse a dívida dele, sendo que não tínhamos essa obrigação, era obrigação de todos os outros filhos juntos. Toda vez anteriormente, quando ele precisou que esses filhos pagassem algo, não aparecia um e sobrava tudo pra gente. Sempre éramos nós que ajudávamos. Filhos esses que nunca vimos, nunca tivemos prova de nada. Desde então, começamos a acordar aos poucos. As coisas começaram a se ligar na nossa cabeça e começamos a desconfiar. Meu pai sentiu umas dores na barriga e na consulta soube que deveria passar por uma cirurgia que era arriscada. Comentei com o maledito. Ana, ele disse que meu pai estava previsto para morrer e que ele tiraria a própria vida devido à perda da minha mãe ou que ele morreria de parada cardíaca, mas não imaginou que fosse por uma cirurgia. Ou seja, ele deu a entender que o meu pai ia morrer, e falar isso para uma pessoa que perdeu a mãe tão recentemente é devastador. Eu entrei em desespero, chorei quase todo dia e o maledito falava assim: olha, isso tudo é culpa do seu marido, que não pagou pela mãe dele e tive problemas com isso. Tive que desistir de tudo e as vidas que eu segurava, incluindo seu pai, vão ficar sem proteção. Ele sempre jogava essas coisas, parece que não...
Ele sempre jogava essas coisas, parece que com intenção, para eu ter raiva do meu marido, a gente brigar e se separar, coisa que não aconteceu. Preocupada, viajei para visitar meu pai na minha cidade e meu pai estava muito bem, inclusive já com uma crush na mira. E aproveitei também para visitar o maledito. Meu pai sempre reclamava comigo para eu não ficar saindo sozinha à noite para casa de outra pessoa, pois eu era casada. E além do risco de pegar um vírus, comentei isso com o maledito. E ele soltou uma frase que eu fiquei profundamente magoada. Ele disse assim: "Ah, seu pai parece besta. Acha que você tá traindo seu marido com um gay? Velho é chato mesmo, hein? Tomara que morra." Eu meti um... amigo, que caramba, já passou da hora. Metia um bem no meio da boca pra perder os dentes. Olha, eu me magoei muito e disse isso a ele, que não se importou. Gente, a pessoa é doente. Levantei e fui embora da casa dele. Dias depois, voltei para casa e comentei tudo com meu marido, inclusive as minhas suspeitas. E ele me disse, então, que também estava suspeitando de tudo, de todas as coisas, e que talvez, mais uma vez, caímos na mão de gente errada. Novamente, na semana que saiu o auxílio do governo, e o do meu marido foi aprovado, e o cara de pau do maledito teve a cara de pau de falar que meu marido devia dar a ele pelo menos R$100, sendo que fala mal dele até dizer chega, né? E acha que eu não conto pro meu marido. Então começou a vir um turbilhão de questionamentos na minha mente, e eu falava com meu marido. Como sempre fomos proibidos pelo maledito de falar qualquer coisa para outras pessoas, enfrentei essa barreira e contei tudo desde o início à minha melhor amiga, e ela ficou abismada com tudo e disse que já desconfiava, pois ela mora comigo e não mora comigo? Como assim? E não gostava... Ela morava comigo, acho que é isso, e não gostava da forma que o maledito agia e falava conosco. Bom, falei o que aconteceu para um antigo irmão de santo de uma casa que frequentamos no passado, que já tem anos de santo e conhecimento, e a reação dele foi de choque com tudo. E então ele passou 1 hora conversando conosco e dizendo que fomos muito inocentes. Eu sei que ele foi delicado dizendo inocentes ao invés de burros e tolos. E explicou que tudo aquilo que o maledito falou era praticamente uma blasfêmia. Falou pra gente cortar laços e cuidar de nós mesmos. E não sair desesperados por aí procurando terreiro para não quebrar a cara de novo. Falou pra gente orar e se cuidar por uns meses, e depois ele apresentaria uma mãe de santo de confiança, a qual iria fazer um jogo e esclarecer nossas dúvidas e dizer se algo do que o maledito fez foi real, se foi mentira, se ele realmente só quis se aproveitar ou não. E é isso aí, Ana. Estamos aqui chateados, frustrados e nos sentindo tão burros quanto uma porta por ter confiado cegamente em alguém. Fica como alerta a todos isso, viu? Obrigada e beijos. Um beijo para você, muito obrigada. E é exatamente o que diz o título: Maldito é o homem que confia em outro homem. Porque foi caindo na lábia dele, foi caindo. Ele foi esperto, né? E como ele, não tô falando de religião só não, né? Em todos os meios aí, em tudo, tem os espertinhos que querem tirar vantagem dos, né? E de forma tão... em todo lugar. Bom, pessoal, então é isso aí que sirva de... Na verdade, de sobrenatural mesmo não aconteceu. Foi assim, um maledito que se aproveitou do sobrenatural, ele se aproveitou dessa parte da espiritualidade para aplicar golpes
e tirar dinheiro de duas pessoas, né? Que na verdade não tinha nada de espiritual, de sobre. É ele mesmo que queria pegar o dinheiro deles, né? E aí é o que ela disse, que fique de alerta, né? E é o que o outro irmão de santo aqui falou, não fique aí desesperado atrás de terreiro para fazer isso e aquilo, calma, né? Senão vai acabar caindo na mão de outro que, né? Então espero que dê tudo certo aí com essa nova mãe de santo, que realmente agora vocês já estão versados nisso, não pode cair de novo, né? Em outro. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Fiquem atentos que logo mais à noite tem mais relatos de Maledite ou Maledito, tá bom? Um beijo pra vocês, respeito nos comentários e a gente se vê logo mais. Beijos e fui!